Fala, enfermagem! Galera, dando continuidade à nossa aula sobre a semiologia respiratória, certo? No último vídeo nós falamos sobre a introdução da semiologia respiratória e falamos também sobre a inspeção do sistema respiratório. Então, nessa videoaula vamos falar sobre palpação, percussão e ausculto, certo? Então, se você já gostou do tema dessa aula, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no nosso canal para você ser sempre notificado quando eu lançar vídeos novos, certo? Como eu falei no vídeo passado, eu vou iniciar uma série de vídeos sobre exame físico específico, certo? Então, para isso eu preciso de saber sobre qual exame físico específico você quer que eu faça a videoaula. Então, diz aqui nos comentários quais os próximos sistemas, se é o sistema nervoso, se é o sistema endócrino, se é o sistema digestório. Então fala aqui nos comentários qual é a próxima aula, certo? Além disso, se você quiser receber o PDF dessa aula, é só dizer aqui nos comentários eu quero, que eu vou estar enviando para você, certo? Sem mais conversa, vamos para nossa telinha, certo? Eu sou Rivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouco sobre a palpação do tórax, certo? A gente deve palpar o tórax simetricamente, os mesmos locais que a gente palpar no tórax direito, a gente palpa no tórax esquerdo, certo? Em toda a superfície, na face anterior e face posterior, certo? Vou aqui beber uma águazinha. Nós vamos estar avaliando, assim como na inspeção, agora também na palpação, a expansibilidade torácica. Como é que nós vamos fazer isso? Muito bem. Você vai colocar a mão sobre o trapézio do seu paciente e encostar seus dedos na linha vertebral, como mostra aqui na imagem. Você vai pedir para o paciente inspirar profundamente. Esses seus dedos, eles devem se afastar, certo? Depois pede para ele expirar novamente, aí seus dedos encostam. E aí você vai avaliar a expansibilidade torácica. Como você pode ver aqui, ó, na imagem, quando o paciente inspira novamente, os dedos se afastam, certo? Outra forma de avaliarmos a expansão torácica é na parte posterior, na base do tórax, onde nós vamos ter esta pegada aqui mostrada na imagem e encostando os polegares ali na linha vertebral, certo? E a gente pede para o paciente inspirar e aí os nossos dedos vão se afastar. Quando ele expirar novamente, eles encostam, certo? Então, uma das funções da palpação do tórax é para avaliar a expansibilidade torácica, tudo bem? Outra coisa muito importante na palpação do tórax é nós avaliarmos o frêmito tóraco-vocal. O que é que acontece? O som, ele se propaga, o som é uma onda, então é uma propagação de energia, certo? E ele se propaga muito bem em regiões densas, como por exemplo na água, em objetos. O ar, por exemplo, é um péssimo condutor da transmissão da onda sonora. E aí o que vai acontecer? Quando você fala alguma coisa, essa vibração é transmitida na sua caixa torácica. Então a gente vai aproveitar isso para avaliar o frêmito tóraco-vocal. Porque dependendo de como ele está, a gente consegue identificar como é que está o conteúdo do pulmão. Exatamente. Massa, né? Quer saber como é? Vou te explicar agora. Então, como eu falei, os sons são produzidos pelas cordas vocais e são transmitidos pela parede torácica. E aí a gente vai sempre avaliar na região da mão, certo? Na mesma região da mão. Por exemplo, nós não podemos avaliar na parte palmar e depois avaliar a parte dos dedos. Não, a gente sempre vai avaliar a mesma parte, né? Que é essa parte aqui, ó, entre os dedos e a palma da mão. E aí como é que a gente faz? Como é que a gente avalia? Muito bem. Com a mão sobre o tórax do paciente, a gente vai pedir para o paciente falar 33. 33, a gente vai perceber uma vibração da caixa torácica, certo? Então, como eu falei, a gente encosta nessa parte aqui da mão no paciente e vai avaliar 33. E aí o percurso é esse aqui, ó. A gente avalia aqui nas ápices, na parte média do pulmão e nas bases do coração. Observe que é simetricamente. O que eu fizer de um lado, eu faço do outro, certo? Eu vou avaliar o frêmito tóraco-vocal, tanto na frente quanto nas costas do paciente, certo? Os mesmos pontos a gente faz essa avaliação tóraco-vocal, certo? Muito importante. E esse frêmito tóraco-vocal pode estar aumentado. O que é que vai acontecer? Se ele está aumentado, significa que essa região está mais densa, ou seja, há uma área de condensação. O espaço que era para estar composto por ar está composto por líquido. Ou esse frêmito tóraco-vocal pode estar diminuído. Isso significa que eu vou ter áreas de obstrução crônica, presença de barreiras entre o pulmão e a superfície do tórax, como é um caso de um pneumotórax ou um derrame pleural, certo? Então, o frêmito tóraco-vocal pode estar aumentado quando o pulmão estiver cheio de líquido ou diminuído quando o pulmão tiver excesso de ar, como é no caso do
pneumotórax, certo? Entendeu o tórax vocal? Se tu entender a variação do frame do tórax vocal, não se esquece de deixar o like, beleza? Deixa o like, senta o dedo nesse vídeo. No like, senta o dedo no like desse vídeo. E agora vamos falar sobre a percussão do tórax. Falando sobre a palpação e agora a percussão do tórax. A percussão do tórax deve ser feita com movimentos crus e secos. A gente vai estar duas batidas assim no dedo, certo? O dedo que vai ser percutido, a gente deve colocar nos espaços intercostais, na realidade, certo? A gente deve dar duas batidas nua e seca, certo? Duas batidazinhas. O som normal que você vai identificar, se você percutir aí nos espaços intercostais da sua caixa torácica, esse som que você vai encontrar é o som chamado de claro pulmonar. Isso é um som normal. Só que nós temos outros tipos de som, como por exemplo o som tipânico. O som tipânico é quando eu vou ter um som exageradamente ressoante. É semelhante a você bater uma caixa oca, certo? Temos também um som submaciço ou maciço, que é o contrário do tipânico, é como se você batesse numa superfície rígida. Ou seja, o que é rígido no nosso organismo, o que é líquido. Então, um som tipânico eu vou ter muito ar e um som maciço eu vou ter presença aí de muito líquido, como é no caso da pneumonia, da atelectasia e do derrame pleural, certo? Então, a percussão do tórax, claro pulmonar, tipânico, submaciço ou maciço, certo? E aqui temos a imagem onde nós vamos percutir. Lembrando que é sempre simetricamente. O que eu fizer de um lado, eu faço do outro, beleza? A gente deve fazer tanto na parte anterior quanto na parte posterior. É possível nós encontrarmos uma região de maciçez, só que a gente tem que ter um discernimento crítico sobre isso. Como por exemplo, nessa região aqui, nós vamos encontrar a maciçez hepática. Já nessa região aqui do mediastino, temos a maciçez cardíaca, certo? Temos aqui a maciçez sobre o músculo e aqui é o osso, né? Tudo isso aqui maciçez porque vamos estar percutindo o osso. E na parte posterior também temos a parte maciçez aqui visceral, maciçez hepática e a maciçez aqui da escápula. Certo? E agora falando sobre a ausculta do tórax. Muito importante a ausculta do tórax. Nós temos sons normais e sons anormais. Os sons normais são sons brônquicos, os murmúrios vesiculares e o som broncovesicular. O que são esses sons? Bom, esses sons eles são a mesma coisa, só que diferente. O que é que vai diferir? O local e um pouco da característica dele, o local que vai ser aferido. Como, por exemplo, nessa região aqui do pescoço, o som que nós vamos encontrar é um som brônquico, certo? O som broncovesicular a gente vai encontrar aqui, ó, entre o segundo e o terceiro espaço intercostal, aqui na linha parasternal, certo? Esse é um som broncovesicular. E em quase todo o tórax, predominantemente em quase todo o tórax, temos o murmúrio vesicular, que é o som que você vai encontrar. O murmúrio vesicular é um som normal do tórax. Esse som que você está escutando agora, olha só. Esse é o murmúrio vesicular, certo? Então, na parte aqui do pescoço, temos o som brônquico. Da parte da linha parasternal, direita e esquerda, segundo espaço intercostal, temos o som broncovesicular. E em quase todo o tórax, temos os murmúrios vesiculares. E lembrando que essa ausculta deve ser feita anteriormente e posteriormente, certo? Lembrando que deve sempre ser simetricamente, certo? E obedecer esse movimento que está aqui na figura. Beleza? Nós também temos os sons anormais. Temos também aí os sons anormais na ausculta do tórax, que é chamado de ruídos adventícios. São os sons anormais, são os ruídos adventícios. Que nós temos de dois tipos. Temos os ruídos adventícios contínuos e os ruídos adventícios descontínuos. Os ruídos adventícios contínuos é composto pelos roncos e sibilos. E os ruídos adventícios descontínuos é chamado de crepitação fina e crepitação grossa. A crepitação fina anteriormente chamada de estertores. Você não consegue aprender a ausculta do tórax, percussão do tórax, palpação do tórax se você não for para a prática. Então eu vou colocar aqui para vocês os sons da ausculta do tórax, certo? Então eu vou colocar primeiramente o som contínuo. Vou colocar o ronco para você observar. Escuta aí o ronco. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o sibilo. O sibilo é como se fosse um assoviozinho, certo? Escuta só a característica de um ruído adventício contínuo sibiloso.
Show de bola. Agora vamos para os descontínuos. Coloca aí uma crepitação fina. E agora, crepitação grossa. Show de bola, galera. Lembrando, sempre que tiver oportunidade, pratique, auscute. Você nunca vai identificar o patológico se você não souber o normal. Então, pega assim um estetoscópio, ausculta seu pai, sua mãe, seu tio, seu cachorro, seu papagaio, coloca o estetoscópio em todo mundo, percute todo mundo, para você ter muito bem na sua mente o que é correto, o que é o fisiológico. Porque assim, você sabendo o que é correto, quando você escutar algo que não é o fisiológico, seu ouvido está acostumado a ouvir, você já sabe que aquilo pelo menos é patológico. Beleza? Então, chegamos ao fim da nossa videoaula. Se você tiver gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser receber o PDF dessa aula, muito simples, só dizer aqui no comentário eu quero, porque eu vou estar enviando o PDF dessa aula para vocês. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa o like e compartilha com seus amigos, beleza? Eu sou Nilvio Salles e hoje você aprendeu a semiologia do sistema respiratório. Valeu!